Olá amiguinhos, estou aqui para fazer mais um videozinho aqui com vocês para falar um pouquinho sobre alimentos. É isso aí, né? O costume do brasileiro, opa, a luz está muito clara aqui. O costume do brasileiro é comer de tudo sem perguntar nada e sem se informar sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é prejudicial ou não, né? E se a gente for perceber, a gente tem comido mais do que deve e por isso a gente tem ganhado aí peso, ganhado aí muita massa indevida, gordura localizada. Inclusive muitas mulheres, elas com o passar do tempo, né, seus 20 ali, 30 anos, elas começam a perder suas curvaturas justamente por causa da sua alimentação e do seu desleixo com o passar da idade, né? Com isso, eu queria hoje destacar aqui um alimento em si, que é o alimento, eu acredito que o alimento mais consumido depois do trigo, o alimento mais consumido no mundo inteiro, é um grão, né? O grão mais consumido no mundo inteiro, se eu não me engano, é o trigo. E aí esse aqui eu acho que chegaria em segundo lugar ou primeiro lugar, porque na Ásia consome demais. Se você falou arroz, você acertou. E uma coisa eu tenho visto que antigamente quando eu trabalhava no ramo da trabalho na construção civil, né, e trabalhava na construção civil, a gente sempre levava aquelas marmitas abarrotadas ali com feijão, arroz e ali muitas vezes a mistura ali a carne, né, e pouquíssimas saladas, né. E aí eu via aquela quantidade imensa de arroz que eu comia e realmente eu não me saciava a minha fome, né. Aquela quantidade tremenda não saciava. Mas é justamente sobre esse grão que eu gostaria de falar, porque aí está a questão do arroz branco e de suas propriedades. Então eu queria falar um pouquinho sobre ele. Então, o arroz branco em si, quais são as suas propriedades? Ele tem uma quantidade em si elevadíssima de só carboidratos, né? Não tem não tem nutrientes em si, porque ele é um grão ali morto, porque tirou dele a fibra, tirou dele o germe, né? E também ele tem uma caloria vazia, né? Nem nutritivo. E o porquê de tirar então o germe, tirar então a fibra, né? Justamente pela fácil manuseio de estocagem e também pelo fácil procedimento com aqueles bichinhos charugos, se eu não me engano, que comeriam ele se ele fosse integral. Eu vim andando percebendo ultimamente que a minha quantidade, a minha porção de arroz, ela tem se diminuído muito. Antigamente aqui em casa, eu e minha esposa somente, nós comíamos 4 pacotes de arroz, aquele de 5 kg por mês. Então ela já comia muito arroz cru, né? Eu digo para você, não faça isso. Ela comia, gostava de colocar. Tem gente que coloca o arroz ali na boca e fica ali mastigando ali, e ela fazia isso aí. Mas mesmo assim, 4 pacotes de arroz para 2 pessoas era uma quantidade muito grande. E isso que a gente não desperdiçava, a gente comia bastante arroz mesmo. Então eu comia ao meio-dia, comia à noite. E era uma coisa assim que não dava para imaginar. Mas aí depois você vai estudando e conhecendo um pouquinho mais, você vai perceber as diferenças. E com o tempo eu vi algumas palestras de saúde e fui vendo que existem alguns alimentos que poderiam fazer grande diferença, né? E que o seu consumo ele poderia mudar muito em quantidade que eu iria estar comendo. E aí eu peguei e fiz o uso do arroz integral. Eu mudei para o arroz integral. E nesses mais ou menos, eu acho que 4 ou 5 anos que nós fizemos essa mudança para arroz integral, eu percebi a grande mudança. Eu deixei de gastar com feijão, porque eu como agora menos feijão. E antes, quando eu comia arroz branco, eu gastava mais, porque eu comia mais feijão, porque eu não sentia saciado. Então a gente fala assim, olha, então eu acho que é porque eu não comi feijão direito. Aí comia mais feijão, porque o arroz não me dava aquilo que eu precisava. Era justamente uma caloria morta por se tratar de um arroz branco. Aí a gente consumia mais feijão, porque o arroz não tinha aquilo que a gente queria. E aí, com o passar do tempo, quando eu troquei para o arroz integral. E só lembrando aqui, ó,
o arroz integral, ele tem 83 ou mais nutrientes, só por ter o germe e ter a fibra a mais. Ele tem tudo isso aí, 83 nutrientes, certo? Ele também, ele estraga mais fácil, porque ele é um grão completo. Então, a sua difícil estocagem, né? E o caroço, aquele que vai lá e come, né? Vira o germezinho ali e come o arroz. Ele acaba sendo um grão que não dá para estar estocando ele igual arroz branco. Só que, é claro, ele é uma nota de 1000 a 0 em relação do arroz integral para o arroz branco. Aonde você vai comer menos, vai se sentir saciado, né? E ele é algo que vai entrar no seu sangue de maneira linear, aonde você vai queimando ele aos poucos, à medida que você vai passando as suas horas de digestão, e aqueles nutrientes vão entrando aos poucos, porque as cadeias do arroz integral são maior para entrar no seu sistema do que as cadeias do arroz branco, que ele é carboidrato simples que já entra direto, ok? Então, por ele ser por o arroz integral não ser um carboidrato simples, ele vai entrando e queimando aos poucos. É como se você tivesse uma madeira quando você acende lá a sua churrasqueira, ou sei lá o que você acende, mas quando você acende uma fogueira e você coloca uma madeira boa, ela não fumaça, ela queima devagar, vai ter boas brasas, bom carvão, vai durar muito. Porém, quando você pega a palha, você joga na fogueira, dá aquele grande pico, é o chamado pico glicêmico, ele dá aquele grande pico, o arroz integral, e o arroz branco dá aquele grande pico igual uma palha na fogueira, e de repente você acha que está cheio de energia, quando no final aquela queimada ali vai provocar um problema para você, para a sua saúde, para o seu estômago, quando não tem as fibras para fazer a limpeza do seu intestino. E o arroz integral, ele tem todos esses benefícios, né? Se você for avaliar também, um quilo de arroz branco, ele está por volta de 8, 9 reais, e um dos melhorzinhos até 15 reais, né? O arroz 5 quilos do branco tá de 15 para 8 reais. O arroz integral, para você achar ele tá de 3 reais quando você acha em promoções, até 7 reais dependendo do tipo do arroz integral. Só que é 1 quilo só, percebeu? Então, se você for ver aí, o arroz integral ele é 5 vezes mais caro do que o quilo do arroz, assim, de duas, vou colocar aqui logo assim, de 2,5 vezes a 4 vezes mais caro do que o arroz branco. Só que a questão que ele te sustenta mais, ele tem 83 nutrientes, ele vai ter uma queima correta dentro do seu organismo, né? E ele vai te entregar a energia de uma maneira linear, não de uma maneira explosiva com aquele pico glicêmico que dá o arroz branco. E com isso você vê que ele é algo melhor para a sua saúde, é algo mais completo, e que se você fizer a mudança aos poucos, você vai conseguir estar aí melhorando a sua saúde e tendo um rendimento melhor durante o dia, comendo mais, economizando no feijão, que nem eu economizei aqui no feijão, optando pelo arroz integral. Então tem vezes aqui em casa que normalmente assim a gente eu nem chego a comer o feijão, porque o arroz integral é tão completo que o feijão é o de menos. Então antigamente, quando eu tinha que comprar 4 ou 5 pacotes de arroz, eu ia ter que comprar lá 6, 7, 8 pacotes de feijão. Hoje eu compro 4 pacotinhos de arroz integral e compro um feijão, e esse feijão dá pra gente passar praticamente quantos dias, bem? Dá uns 10 dias? Por aí, né? Então 1 quilo de feijão aqui em casa chega a gente passar até uns 7, 8 dias, uma semana, até 10 dias, dependendo, por causa do consumo nosso que a gente tem com arroz integral. Então esses são benefícios que eu vi aqui na minha casa, coisas que eu percebi assim, ó, nossa, aqui, e realmente é isso mesmo, né? Assim, tem muita gente que opta pelo arroz branco porque ele é mais fácil de cozinhar, porque que ele é mais bonito, né? Porque que ele é mais fácil de manusear, né? Porque ele dá uma cara melhor na hora que você coloca na mesa. Só que a questão é, você come para quê? Você come para você satisfazer os seus olhos ou para satisfazer a sua saúde e o seu corpo? Então a comida ela tem que estar bonita e agradável. O arroz integral ele é bonito, ele é agradável,
né? Ele tem a sua dificuldade de cozinhar justamente por causa da sua fibra. Por exemplo, é mais fácil, depois eu vou falar sobre a questão do trigo integral e sobre a massa branca, mas olha só, é mais fácil também fazer um pão com massa branca, ele vai inchar mais fácil, vai ficar um pão mais bonito, do que fazer um pão com massa integral, né? Só que as propriedades de cada um são totalmente diferentes, e é justamente o que eu estou falando aqui agora. Quando você faz uso dos produtos integrais, você está colaborando para o funcionamento do seu corpo e o benefício para a sua mente e para a sua saúde. Quando você faz o uso de produtos refinados, você está fazendo de um jeito com que você está inserindo um excesso de açúcar, um excesso de carboidrato muito rápido dentro do seu sangue, e com isso se torna prejudicial para você. E claro, esses produtos refinados, eles são não são de boa origem, são cancerígenos e são feitos com a massa que simplesmente só come e não se informa com o que está comendo ou por que está fazendo uso daquilo ali, né? E ele é feito justamente para atender a demanda da população. Mas se você pode optar pelo arroz integral, naturalmente essas empresas que vão atrás de produzir os arroz branco, farinha branca, elas vão ver que você está procurando agora o integral, e elas vão, claro, deixar o arroz com a sua fibra, com o seu germe, que é muito mais benéfico à sua saúde, né? Tem vários ditados sobre as fibras, e um deles diz o seguinte: quem come fibras vive mais. E é verdade, as fibras, elas são excelentes. Se você tem problemas intestinais, tem irritação, você fizer essa troca, vai ser muito melhor, né? Você vai evacuar melhor, você não vai ter aqueles problemas com gases que as pessoas têm, né? E aí há toda uma combinação, não só em relação aos grãos integrais, mas também com frutas, com verduras, com hortaliças, coisas que dá para ajudar e muito no desenvolver da nossa saúde aí, ok? Então, olha só que interessante. O arroz integral, ele não é armazenado igual o arroz branco, justamente porque tem um bichinho chamado carucho, algum nomezinho lá, que ele pega e come o arroz integral. E olha que bicho interessante, ele come o arroz integral e não come o arroz branco. Eu já tinha visto a matéria sobre isso já, eu achei interessante. Será que teria um bichinho desse que é mais inteligente que nós seres humanos, que evitaria o consumo desse tipo de alimento para poder consumir um tipo de alimento que é melhor, né? Que nem no feijão tem aquele outro pretinho gorgulho lá, aquele lá eu conheço. A gente deixava o feijão guardado, ele ia lá, entrava e fazia aqueles buraquinhos lá, e estragava todo o feijão. Então, assim, se você quer economizar com remédios no futuro, então gaste agora, né? E gaste em benefício da sua saúde, usando alimentos próprios e adequados para o melhor funcionamento do seu corpo. Porque assim você vai ter uma saúde melhor e você vai desfrutar, né, de uma vida mais agradável e melhor. Inclusive, as mulheres em si que comem fibras e fibras boas, que nem, por exemplo, arroz integral, aveia, que faz essas substituições, elas têm a tendência de ter o corpo mais esbelto e queimar aquelas gorduras localizadas em barriga, essas coisas, porque que as fibras elas têm essa função, né? Depois eu vou estar falando mais sobre isso, sobre a aveia, sobre a lentilha, outro grão muito importante, e eu vou estar colocando os vídeos aí de saúde também essa semana para vocês, ok? Então, quando você ir lá no mercado, lembra que 1 kg de arroz integral parece ser pequeno, parece ser caro, mas ele rende muito mais do que o arroz branco, ok? Um abraço e até o próximo.